Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. É com muita alegria que continuamos aqui neste trabalho, nesses encontros para estudarmos o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre querido, agradecemos pela oportunidade deste estudo, desta união de cada um desses amigos encarnados e desencarnados que compõem a família do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Rogamos a Ti, Mestre amado, que as Tuas bênçãos possam estar junto a nós, nos amparando, auxiliando principalmente aqueles que estão passando por dificuldades, seja por perda de entes queridos, seja dificuldades financeiras em função dessa grande pandemia. Pedimos de Ti também forças e coragem para que a gente consiga aproveitar esse cenário e assim consigamos nos transformar. Que essa pandemia não passe em branco, não seja uma oportunidade vã para nós cristãos. Que saibamos enxergar nesses momentos desafiadores um convite de Jesus para que nos tornemos mais amorosos, mais misericordiosos e mais conectados às questões do Espírito. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos continuamos a trabalhar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente nós estamos no item 8, que é uma reflexão conduzida por Kardec acerca da parábola da figueira seca, que está na passagem de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. O evangelista nos apresenta o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende a fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e te lança ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola nos leva a refletir sobre muitas coisas. Inicialmente, à primeira vista, pode causar alguma estranheza a gente pensar que Jesus foi até uma figueira quando não era tempo de figos. Então vamos entender primeiro o contexto, os símbolos que essa parábola nos traz, para a gente compreender a essência do ensinamento que ela nos dá. Bom, essa época era mês de abril, porque foi logo depois da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, Então é uma época que antecedeu a Páscoa, e realmente nesta época a figueira não deveria apresentar folhas nem frutos.
Isso só aconteceria em junho. Mas aquela figueira estava apresentando folhas. E quando uma figueira apresenta folhas, significa que ela tem frutos. Então, só há frutos na figueira depois que a folhagem estava completa. E no caso daquela figueira, a folhagem já estava completa. Então, poderia até ser considerada uma figueira temporã, que estava dando frutos antes do tempo, inclusive com folhas, né? Com folhas e depois o fruto. Bom, então esse foi um dos motivos que Jesus se aproximou daquela figueira. Mas também tem uma outra questão que é colocada aqui na parábola, que é a fome de Jesus, né? Ele tinha fome. Porém, essa fome de Jesus, nós podemos compreender que não é uma fome física, uma vez que ele estava viajando de Betânia, né? E lá em Betânia ele se hospedava na casa de Marta, Maria, Lázaro e não ficava longe daquele local da figueira. E certamente, para fazer uma viagem, ele deve ter feito lá um desjejum, se alimentado o corpo antes. Então, a fome que Jesus trazia ali, certamente não era de um alimento físico. A gente tem essa questão do alimento em várias passagens do Evangelho e na literatura espírita. Uma delas é em Nosso Lar, quando Dona Laura está conversando com André Luiz e ela fala que o amor é o alimento da alma. Então, essa fome de Jesus representa algo para nutrir a alma, que a gente pode entender como sendo o amor. Bom, além dessa passagem, também tem uma outra no Evangelho que fala sobre o alimento, que alimento que Jesus buscava. Em João, capítulo 4, é colocado que os discípulos falavam para Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E aí disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então vejam quanto ensinamento nisso, só nessa ideia de que Jesus tinha fome. Que fome que é que Jesus tinha? De fazer essa vontade do Pai, que também significa amor, né? Que no fundo, quando a gente atingir esse amor pleno, esse amor divino, nós vamos naturalmente fazer a vontade do Pai. Um outro símbolo também colocado nessa parábola é a questão da árvore. A árvore, ela pode significar tanto um povo, como o povo de Israel, como também um indivíduo. Naquela época, a árvore era a figueira, né, e a vinha de uva eram consideradas árvores sagradas, né, davam muito alimento. Mas, considerando a árvore como um povo, se tem muita relação com o povo de Israel, né, que eles foram precursores, eles receberam esse encargo de guiar, de orientar outros povos no caminho de Deus. Nós temos lá em Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos cruéis, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então a gente tem aqui mais essa alusão à questão da árvore, do homem como árvore que está no caminho do bem, que dá o fruto do bem. Nós vamos ter também várias passagens falando sobre os frutos, que se conhece o homem pelo seu fruto, né? A árvore pelo seu fruto. A árvore boa, ela dá frutos bons. Então, que ideia também seria essa do fruto, que Jesus foi buscar o figo naquela figueira? Esse fruto, ele vem certamente de algo que elaboramos dentro de nós, da mesma forma que a árvore pega a seiva e transforma com o sol, com a fotossíntese, com toda a energia que ela trabalha ali, ela transforma aquilo em fruto, que vai servir para as pessoas, para os animais se alimentarem. E nós, enquanto árvores, que frutos que a gente pode dar? Então nós precisamos pensar, primeiro, de trabalhar essa seiva, né? Elaborar dentro de nós, termos esse autoconhecimento, para trabalharmos também o fruto, com consciência, né? de tudo que nós podemos dar. Emmanuel traz no Caminho, Verdade e Vida um tema desse, frutos. Então ele coloca de forma muito interessante, ele coloca assim: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Então olhem a questão da seiva, né? Os frutos vão ser reclamados para examinar as sementes dos princípios. E ele fala: o cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Então, olhem que conteúdo importantíssimo que Emmanuel traz para nós, né? Do nosso dia a dia, dessa nossa ligação com a seiva divina, que nos preenche, que nos proporciona a possibilidade de darmos esses frutos que beneficiam os nossos irmãos, os frutos da nossa vida. Mas na árvore, nessa parábola, também tem a questão das folhas, né? O fato da figueira já apresentar folhas e não apresentar frutos, o Allan Kardec coloca muito bem nessa parte do Evangelho, que ele diz assim, que é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada produzem de bom. Quer dizer, elas não têm fruto, elas só parecem que têm, porque tem as folhas estão frondosas, né? A gente tem, assim, pessoas que falam muito bem das palavras de Jesus, a gente tem ótimos oradores, mas o que a gente tem que buscar? Os frutos.
os exemplos, o dia a dia. Aí é que está o verdadeiro bem que a gente pode fazer. Ele diz também no Evangelho, Allan Kardec coloca que também simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que mais às vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. Pois são árvores que não têm folhas, ou melhor, têm folhas, mas não têm frutos, né? São ocos, são apenas aparentes. E a gente pensa, mas todas as pessoas têm meios de ser úteis? Sim, certamente todas têm meios de ser úteis. Mesmo que na dor, mesmo que nos desafios dessa vida terrena, o nosso exemplo é esse fruto. Eu ouvi uma palestra recente de filosofia que dizia sobre as mudanças na humanidade. E a palestrante dizia assim: as mudanças não ocorreram do dia para a noite. Não foi algo hoje é assim, amanhã mudou completamente. Nós precisamos nesses momentos, né, de pessoas que comecem a ir pelo caminho correto. Um falou: não, eu não quero mais assim, isso está errado. Eu quero ir pelo caminho correto. É o caminho do amor, é o caminho que Deus nos ensina. E outras pessoas, pelo exemplo daquela primeira que disse não, começaram a seguir. Realmente, isso não pode mais acontecer. E outros foram seguindo, e outros foram seguindo, até que havia uma multidão. Ah, mas todos vão seguir de forma consciente? Não, muitos não vão seguir de forma consciente. Muitos ainda precisam desse exemplo da multidão. Eles vão seguir a multidão. Então isso vai mudar na sua totalidade, começando por um, começando pelo seu exemplo. Então é por aí que nós devemos trabalhar sempre. Nessa questão de aparentar, né, que muitas vezes a gente tem essa coisa, eu sei que é assim, mas eu ainda não consigo viver isso dentro de mim. Então vamos reconhecer, olha, na minha vida eu ainda não consigo trabalhar nas questões simples do dia a dia, né? Porque nós não precisamos esperar uma oportunidade divina que vai nos fazer um exemplo para a comunidade toda de uma vez só. Não, eu sou o exemplo porque está do meu lado primeiro. Então eu não preciso de grandes acontecimentos para ser esse exemplo. Não dá para a gente ter essa ideia de que, não, Jesus vai me dar uma oportunidade que eu vou mostrar que eu consigo seguir o caminho dele. Vai ser uma oportunidade bendita, uma oportunidade grandiosa. Não vai ser. As oportunidades são pequenas do nosso dia a dia. E nesse de parecer e não ser, Emmanuel também nos traz no livro Fonte Viva um texto muito interessante, quando ele avalia aquele não só de pão vive o homem, aquele trecho. Ele coloca assim: não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. E ele fala não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos,
mas a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, se faça estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Então ele diz: bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então vejam que lição profunda é essa, da gente não se atentar somente às aparências, que seria aquela visão das folhas na figueira tão frondosas. É claro que é uma fase pelo qual aquela árvore passa e nós também passamos por fases. Então, nós não vamos também deixar de mostrar as folhas no período das folhas. Mas sabemos que quando mostramos essas folhas, a figueira já deveria estar com frutos. Então, esse ensino, esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento continuada, também é muito importante para nós. Nos eleva, nos faz refletir cada dia mais, de uma forma diferente sobre o mesmo ponto. Às vezes precisamos disso, de ver pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, para refletirmos mais nesse nosso dia a dia. Tem um livro da Veneranda, Caminho Oculto, de Chico Xavier, que o menino, se eu não me engano, Lázaro, agora não me lembro o nome do menino, mas o menino, ele sonha que encontra Jesus e que Jesus ia mostrar o caminho para ele dessa ascensão aos céus. E ele acredita mesmo que seria um mapa. Ele, como nas aulas de geografia, Jesus vai me mostrar. E no sonho, Jesus ia mostrar isso para ele naquele dia. E ele acorda todo feliz, falando para a mãe dele que sonhou. E ele era um menino muito curioso. Nas aulas, perguntava, queria saber mais sobre a vida de Jesus. Porém, no seu dia a dia, ele era um menino cruel com seus colegas, não ajudava nas tarefas diárias. Então, foram essas oportunidades que Jesus deu para ele no dia. Então, ele passou um dia todo cheio de oportunidades. Quando o pai lhe chama para ajudar na plantação, quando ele vê uma vaca com sede, e tudo ele nega, ele não ajuda, ele não fornece água, ele vê um pássaro caído, machucado, e ele não ajuda. A mãe dele, ele também não se prontifica a ajudar nas tarefas domésticas. E
E assim vai passando o dia nas aulas, ele traz brigas com os colegas, vem um coleguinha necessitado de alimento, ele não dá o que lhe sobrou daquele recreio, né, daquela alimentação. E ele fica revoltado no final do dia, porque ele fala para a mãe dele: mas Jesus, eu sonhei e Jesus falou que ia me mostrar esse caminho, só que ele não me trouxe esse caminho. E então a mãe dele ainda fala para ele: meu filho, trabalhe o amor no seu coração, trabalhe os seus sentimentos. E Jesus, depois à noite, né, ele volta no mesmo sonho com Jesus e Jesus coloca para ele todos aqueles momentos. Aconteceu isso e você não ajudou. Ele fala: é mesmo, me perdoe, Jesus, eu falhei. E reconhece aquilo. Mas ainda cobra de Jesus. E o caminho, né? O Senhor me disse que ia mostrar o caminho. Então ele ainda não tinha entendido. Aí Jesus fala para ele: mas essas oportunidades são o caminho. Elas representam o que você deve trilhar. Então é no dia a dia, nessas pequenas oportunidades, que nós vamos chegar até Deus, alcançar esse amor divino, ajudando, colaborando nas pequenas coisas. E muitas vezes, como o irmão Raj colocou para a gente também nesse final de ano, né? Ele nos orientou: irmãos, não critiquem. Não critiquem a família, os amigos, o governo. Quando a gente faz essas críticas, além de não dar bons frutos, que a gente não está colaborando para aquilo, nós estamos emitindo energias ruins. Nós estamos também nos prejudicando. Nós estamos saindo da nossa autoanálise para analisar o outro. Quem analisa o outro é ele mesmo. Então, vamos sair dessa parábola da figueira. Vamos sair dessa parábola da figueira lembrando que nós temos sim essa condição de dar frutos a cada dia, a cada momento. Não nos preocupemos em aparentar nada para ninguém. Sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Busquemos esse amor divino a cada momento. Quando a gente olha o outro, a gente se desvia de nós mesmos. Quando a gente critica o outro, a gente desperdiça energia, cria um campo magnético pesado para nós mesmos. Então, vamos nos ater às coisas boas que podemos oferecer, às orações que podemos fazer por essas pessoas que podem estar no caminho errado. Tudo isso são frutos. Tudo isso é trabalhar junto a Jesus. Busquemos isso no nosso dia a dia. A gente olha a árvore de longe, vê aquela árvore repleta de folhas frondosas e nós nos animamos em ir em direção àquela árvore, porque se a figueira está assim, tão vistosa, tão cheia de folhas, tão grandiosa,
nós vamos naquela grande expectativa de encontrar os frutos, porque uma figueira assim vai estar cheia de frutos. E aí, de repente, a gente se surpreende. Nessa parábola, de repente, Jesus chega aos pés da figueira e ela não tem frutos, era só folha. De longe é muito bonito, mas era só folha. Partindo para uma reflexão dentro da nossa realidade, das casas espíritas, dos templos religiosos que buscamos seguir, para nós trabalhadores espíritas, enquanto palestrantes, servidores nas diversas causas assistencialistas, passistas, enfim, qualquer atividade dentro do centro. Nós procuramos fazer o nosso melhor e é comum quem está de fora olhar essas pessoas, olhar a cada um de nós e enxergar essa figueira frondosa, porque as nossas atitudes mostram essa figueira repleta de folhas e é muito belo. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: quando essas pessoas, esses irmãos necessitados, se aproximam de nós para a real convivência, para o dia a dia, o que é que eles encontram? Será que eles vão ter a mesma sensação de Jesus, que foi até aquela figueira e nada tinha nessa representação simbólica? Vamos aprofundar um pouco mais, e esse questionamento ele é muito importante, ainda mais nesse período de transição que nós estamos. As minhas atitudes, elas mostram essa figueira frondosa, repleta de folhas, belíssima, que convida a todos a chegarem até mim. Se eu trouxesse essas pessoas para dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, se eu colocasse essas pessoas do meu lado, no carro, no banco do passageiro, se eu colocasse essas pessoas para me acompanharem a todo momento no meu dia a dia, elas conseguiriam se alimentar do fruto do meu amor, da minha misericórdia, da minha paciência? Eu realmente estou dando esses frutos? Ou nós temos sido somente essa figueira seca, repleta de folhas, só desse movimento exterior? Vamos mais uma vez refletir sobre isso. Se eu trouxer algum desses irmãos que vêm aos centros, que nós convivemos superficialmente no dia a dia, para morar comigo, eles seriam alimentados de paciência, misericórdia, afeto, compaixão, indulgência? Eles conseguiriam se alimentar desse servir integral com amor? Eles conseguiriam colher esse fruto? Isso é muito sério para todos nós. Essa é uma reflexão que ela deve ecoar no nosso coração. Todos nós precisamos debruçar o nosso pensamento, analisar as nossas ações e olhar para dentro de nós mesmos. Que tipo de árvore estamos sendo nós? Que tipo de figueira estamos sendo nós? Quando Jesus diz que a figueira secará, ele nos diz que toda aparência não se sustenta e invariavelmente cairá. Não há o que seja feito. Por mais que pareça que nós estejamos conseguindo enganar, ninguém engana a vida espiritual. Tudo aquilo que é só exterior, que é só folhagem e que aos olhos do mundo é tão belo,
e nós acabamos colocando essas folhagens no palco da vida. Olha como fulano é bom, olha como aquele palestrante é sábio, olha como aquele trabalhador do centro que entrega as cestas é dedicado. Todo trabalho que for sem sentimento, mesmo sendo um trabalho grandioso, doei todo o meu dinheiro para ajudar muita gente. Olha que árvore frondosa. Mas se não tem o amor, invariavelmente vai se destruir. Esse é o ponto central para que a gente possa refletir em profundidade, porque essa nossa fé, quando ela é só apenas um convencimento racional, eu acredito nas leis, eu falo com todo mundo, mas quando ela não gera frutos, ela pouco serve para mim. A fé precisa ser um movimento de conversão e não de convencimento. Eu preciso me converter. Só quando eu me converter que eu vou dar frutos. O primeiro estágio da fé é o convencimento, é a razão. Como são belas as letras, como são belos os princípios. E nós saímos falando para todos. É a nossa figueira, repleta de folhas. Mas só quando eu me converter, quando eu for exemplo vivo, que nós teremos os frutos. E são os frutos que alimentam. As folhas podem até dar sombra, mas o que alimenta é o fruto. E se nós não formos frutos, se nós não produzirmos fruto, Jesus nos é bem claro, todos nós secaremos. Como temos sido nós no dia a dia. Aqueles que se achegarem até nós, bem próximo, debaixo dos nossos galhos, poderão se alimentar dos frutos que estamos construindo no esforço do servir, no esforço de dobrar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Aqueles que se achegarem de nós poderão colher o fruto da misericórdia e da compaixão. Aqueles que chegarão até nós poderão colher o fruto do amparo sem críticas, sem julgamentos, sem apontamentos, poderão colher o fruto doce do amor sincero, incondicional, livre de qualquer nódoa de críticas. Ou nós somos apenas árvores frondosas e folhosas, repletas de folhas verdes brilhantes, que de longe, mas só de longe, continua a demonstrar como se fôssemos grandes espíritos. O que realmente nós somos? Esse é um questionamento íntimo para cada um de nós. Mestre amado Jesus, aqui estamos mais um dia agradecendo imensamente por recebermos esse amor, por recebermos todos os ensinamentos que precisamos, essa seiva divina que nos proporciona essa possibilidade de darmos frutos. Gratidão, Senhor, por cada momento em que podemos servir, em cada oportunidade do nosso dia a dia. Que todos sejam iluminados, Senhor, que encontrem esse caminho de luz, que busquem transformar os seus sentimentos,
transbordando amor, paz e serenidade. Que assim seja. Que assim seja.